Então, a gente pensa em ministério pastoral, a gente pensa que é o trabalho de uma pessoa só, que tem que fazer tudo sozinho. Larissa lê um texto aí, no Salmo 126, verso 3, e diz que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos contentes. Mas para chegar a estas grandes coisas, a ponto de a gente ficar contente, muitas coisas acontecem. A gente viu aqui no testemunho, não só coisas boas, mas também dificuldades, problemas. E, a propósito, eu quero deixar com os irmãos uma palavra que vai fazer sentido para todos os servos do Senhor que estão aqui presentes hoje. Todos. Eu não vou nem falar, a começar do pastor Flávio, não, a começar do irmão, da irmã que está aqui. Cada um que é servo do Senhor. Está no mesmo Salmo 126, no verso 6. Se eu começar a ler, os irmãos vão lembrar exatamente do que diz esse texto. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando. O que acontece? Mas para voltar ele tem que ir, né? Aquele que leva, tem e leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus resultados. Esse é um trabalho de cada servo de Jesus, cada servo de Deus. Se você tem a palavra e está fazendo o trabalho, o servo do Senhor tem esse dever de trazer e levar consigo a preciosa semente. Custe o que custar. Para que possa depois, na volta, trazer frutos. Mas ele tem que trazer e tem que levar. É o trabalho do servo. E o servo obedece à ordem do Senhor. Jesus disse que o servo obedece ao Senhor. O servo não questiona o Senhor, ele obedece à voz do Senhor. Então quero que os irmãos meditem um pouco comigo hoje sobre a vida de um servo do Senhor. Mas não pense só no pastor Flávio, pense na sua vida, como servo, serva do Senhor. Como é a vida deste servo do Senhor? Como compreender este viver? Para compreender o ser servo do Senhor, exige atenção e todo o procedimento para que leve e traga de volta a recompensa. E como é que é o perfil da vida de um servo do Senhor? O servo do Senhor, quero destacar aqui algumas ênfases muito importantes à luz deste texto. Aquele que tem e leva a ponto de trazer com alegria os resultados. O servo do Senhor, em primeiro lugar, ele se destaca pelo fervor. E dentre tantas outras coisas, eu quero começar por essa palavra. O servo do Senhor, irmão como servo, serva do Senhor, o destaque é o fervor. Servo fervoroso. Dá gosto de ver gente assim. E vendo o que os irmãos apresentaram aqui, eu falei, eu quase que não acredito que eu estou num lugar desse. Que bênção é pertencer ao povo de Deus aqui em Leme. Servos do Senhor. E Paulo recomenda para o servo, a ênfase é o fervor. Paulo recomenda ao servo a não ser vagaroso no cuidado. Mas Paulo recomenda a ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Fervor. Tem visto essa marca na sua vida? E na vida do pastor Flávio? Fervor. Essa é a primeira marca. Então, é possível considerar o fervor como uma característica positiva da própria personalidade. A pessoa fervorosa, né? Então a pessoa se destaca como aquela que tem compromisso com outras pessoas. Mas é importante observar que o fervor pode ser prejudicial caso a pessoa haja
sem razão. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Calma, fervor não é assim. Não chega a esse ponto. Tem que ser vagaroso no cuidado, mas firme naquilo que vai fazer. Tá bom? Afinal, uma pessoa fervorosa age com moderação. Isto é, uma pessoa fervorosa ela deve agir sem excessos. Aí dá certo. Um segundo destaque sobre a vida de um servo do Senhor, a sua vida como servo do Senhor, o servo do Senhor se destaca pela lealdade. Isso, lealdade. Aquele que traz a semente e leva e faz o trabalho que tem que fazer, ele volta com alegria, por ser um servo leal ao Senhor. E quando a pessoa é leal, ela é justa naquilo que faz. Eu recebi, então eu tenho que entregar. Hoje de manhã, houve a celebração da ceia. E qual foi o texto que deu uma ênfase? O que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. À noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, deu graças. Aquilo que eu recebi, eu entreguei. Não foi isso na ceia do Senhor, pastor Flávio? Isso é lealdade. Entrega na medida exata como recebeu do Senhor. Então a pessoa leal, ela é amorosa. Ela dedica o seu interior para a pessoa do próximo. Atender as pessoas que carecem, que precisam de ajuda. Porque palavras sem atitude não resolve muito. Mas se a pessoa é leal, ela pratica aquilo que crê. Por isso que a lealdade é fruto de uma postura firme que a pessoa tem. Onde ela estiver, ela vai mostrar que é uma pessoa leal. A pessoa que está do seu lado pode considerar que a pessoa leal está sempre do seu lado com a mão estendida para te ajudar. Ela é leal nisso. Se ela é sua amiga, se ela é seu amigo. E por falar em amigo, o servo do Senhor, e aqui o terceiro destaque, o servo do Senhor, ele se destaca exatamente por ser amigo. Ele serve para servir, como amigo uns dos outros. Sabe, Salomão já dizia, o amigo ama em todos os momentos o seu irmão, até na adversidade. Isso é ser amigo. Você vê essa qualidade no seu amigo? Na sua amiga? E no seu amigo? O servo do Senhor é amigo. O Salomão fala exatamente isso. E Jesus se apresenta para dizer, não fique tão encantado por ser, eu sou amigo, eu sou leal, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus disse, ninguém tem maior amor do que o amigo que dá a sua vida pelo outro. Então não fique todo cheio de si por ser amigo, eu tenho amigos bons. Mas você chega a ponto de dar a sua vida pelo seu amigo? Jesus disse, ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus disse, você vai ser meu amigo se você fizer o que eu mando. O servo do Senhor tem bons amigos. Então ele tem uma comunhão entrelaçada entre ele e seus amigos. Então a palavra do Senhor vem, Jesus fala isso em João 15, versos 13, 14 e 15, né? Ele fala, então eu já não vou chamar você mais de servo. Quando chega no amigo, ele fala, não vou chamar você mais de servo, mas vou chamar de amigo. Porque o servo, ele não sabe muito bem o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. Como é bom ser servo de Deus, sabendo que a gente é amigo dele, e ele também é nosso amigo, e nós temos amigos, e nós nos servimos uns aos outros como amigos. Preciosa é a vida daquele que traz a palavra e leva a palavra, sabendo que depois ele vai colher os frutos do seu trabalho. Então qualquer crente, todos os crentes têm esse santo dever. Por isso que a vida de um servo do Senhor, ela tem um outro
um outro destaque. A vida de um servo é vitoriosa. A vida do servo é vitoriosa. Vitoriosa pelo que tem, pelo que faz, e pela esperança que tem de que, se voltar para cá, ele vai colher os bons frutos. E Paulo, depois de tantas dificuldades, problemas sérios, ele diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e deu a sua vida por nós. E ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, como nós já ouvimos o texto aqui. Ele é uma pessoa vitoriosa. E a palavra diz, mas não fique tão contentão assim não, porque Jesus disse: no mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, e vocês também vencerão. O servo do Senhor é vitorioso. Então assim a vida de um servo do Senhor, ela alcança vitórias, e por isso ele é vitorioso. Ele tem, ele leva e sabe que está recolhendo. Não é fácil ficar 20 anos plantando, colhendo. Haja celeiro, né? O celeiro tem que ser grande. Ele planta, recolhe e vai sendo abençoado. Mas chega a esse ponto que o servo do Senhor, ele tem uma outra qualidade muito importante, que é a sua integridade. O servo do Senhor deve ser íntegro. O servo do Senhor, íntegro. Íntegro naquilo que fala e íntegro naquilo que faz. E mesmo que não seja conscientemente perfeito, se ele fala, mesmo que ele padece com integridade. Ele não transige, como muito se vê por aí no mundo. Para não sofrer, a pessoa negocia a sua integridade, né? É triste ver isso. Mas o servo do Senhor, ele é íntegro. Ele aceita o que o Senhor diz. Se o Senhor diz: você vai fazer, mas eu vou sofrer, mantenha a sua integridade. Porque aquele que leva a semente até chorando, e ninguém chora: estou legal, estou chorando que eu vou lá. Não, ele chora de dor. Eu nunca vi. Às vezes eu choro de saudade, sim. Mas não, a saudade não mata, não. O que vai fazer a saudade, né? Lembrança, recordação, mas aquela coisa gostosa de ser íntegro ao Senhor. Pela integridade, Noé, servo do Senhor, pôde salvar a sua família. Eu disse: o povão está errando. Eu vou destruir se eles não se converterem. Pregue a palavra. E Noé saiu pregando. Voltou chorando, porque ele sabia que o povo ia morrer. Mas ele fez o que Deus mandou ele fazer, com integridade. Construiu a arca, e a palavra diz que Noé era um homem justo, íntegro, perfeito nos seus atos. Por isso ele salvou a sua vida e a vida da sua família. Como é bom ser um servo íntegro ao Senhor. E integridade lembra daquelas características, pessoa bem-sucedida, pessoa que não transige por nada a sua moral e os seus princípios éticos. Tão carentes no mundo de hoje. Porque você tem, você leva, você vai então voltar com alegria, recolhendo os seus frutos. E o servo do Senhor tem esta qualidade também. Mas o que valeria a vida de um servo do Senhor se ele ficasse só para ele todo esse potencial de virtudes? Se ele não fosse um orientador. Um servo, ele tem essa característica também. Ele é um orientador. Aonde é que ele aprende a ser orientador? Na palavra do Senhor. A palavra diz, Paulo ensinou o jovem Timóteo ainda, como pastor, a que ele fosse atencioso para com a palavra que ele estava recebendo. Porque a palavra, diz Paulo, é útil para te ensinar, para te conduzir, para te dirigir, porque a palavra é a sabedoria de Deus, e nela estão todas as instruções de como andar nos caminhos do Senhor e alcançar a salvação. Oriente as pessoas a isso. E o servo é uma pessoa assim, ela orienta as pessoas.
Quem tem família sabe disso. Como é importante você orientar os seus filhos, orientar as pessoas que estão com você, levar a palavra de orientação a eles. E dentro deste aspecto, dessa virtude chamada orientação, que é uma graça de Deus que o servo precisa ter e tem, é através da palavra que o servo pode orientar, repreender, corrigir em justiça e sempre com aquele espírito de amor, porque ele quer dirigir as pessoas no caminho que deve andar. Então, o orientador, por graça de Deus, é aquele que guia, é aquele que conduz. O orientador é aquele que estabelece diretrizes para o corpo de Cristo. E sabe o que é ser orientador por 20 anos? Mas nem na família, às vezes, os pais chegam a esse ponto. Os nossos, por exemplo, casaram com 20 anos. Deixei de ser orientador oficial, porque eles se casaram e levaram a vida deles. E aí a gente fica ali, Deus, que eles sigam o exemplo da gente como servo que pôde orientar. Não é isso, Flávio? E a vida está lá. Como orientadores, a vida segue para cada um de nós. Então o texto está certo, quando ele diz, o obreiro que traz consigo a preciosa semente, andando, chorando, mas o que leva, o que pratica, o que tem todas estas qualidades, todas estas virtudes, ele voltará com alegria. E eu imagino a alegria que vocês têm de estar 20 anos sendo considerados com distinção pela Igreja Batista em Leme. A gratidão que os irmãos devem ter, que vocês devem ter, meu cunhado, minha irmã, eu, Daines, a Larissa, falamos com ela agora à tardezinha, por zap, né? Falamos com ela. Como é bom saber que está recolhendo os frutos daquilo que fez, em cima do Salmo 126, verso 6. E é por isso que o servo do Senhor age com fervor e lealdade. É por isso que o servo do Senhor é amigo e é vitorioso. É íntegro e é orientador. E esse servo é Flávio, pastor da Igreja Batista em Leme. Gravem bem isso. Flávio, esse é o pastor, servo do Senhor que os irmãos têm. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus e Pai, muito obrigado pela palavra que nos traz orientação, direção. E agora vamos te louvar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.